concordância com a visão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta menor Amós. Amós usa uma expressão de concordância. Ele diz assim, página 896: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela segredos, Deus dá a visão. Vamos ouvir o Espírito falar, porque esta tarde já falou no Ministério Shail com a nossa bispa, e continuaremos abertos para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é a tua noiva, ataviada de branco, que está sentada pela fé ao redor desta mesa espiritual. Eu vou servir o pão dos céus, o alimento da palavra. E esta palavra, que é semente, vai ser semeada no coração de terra fértil, que é o coração dos eleitos. Essa semente tem vida. A palavra é viva, é eficaz, é cortante. Ela vai germinar já a partir de agora. E em nossos corações, nós que estamos aqui de forma presencial, e naqueles que estão à distância, haverá um frutificar imediato, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos de Deus, pedras que vivem, eleitos segundo a presciência do Senhor, aqueles que em obediência a Deus aqui estão servindo, exaltando e dando testemunho da sua fé. Meus amados irmãos, meus filhinhos na fé, nós temos aprendido já nesta série sobre a visão de Deus, que temos que levar a visão que Deus coloca no nosso coração adiante. Deus não nos chamou para começar algo e parar. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam para a conservação da alma. Então, para se realizar uma visão, muitas vezes é preciso a ajuda de pessoas. Pessoas que o próprio Deus articula, junta, desperta o coração. Pessoas que acreditam na visão que Deus dá a alguém. Neste caso, a você e a mim. Eu lhe mostrei aqui essa fotografia da Ilha do Governador. Eu tinha 25 para 26 anos. Era um jovem, inexperiente. Não tinha noção do que era o ministério na sua essência. Mas o que eu ensinei à igreja, o que eu passei à igreja, o que eu revelei à igreja de visão: irmãos, nós temos que comprar um terreno, irmãos, nós temos que construir a nossa igreja. Amados, todo mundo apoiou. Você sabe por quê? Porque Deus articula, junta, desperta o coração e faz com que pessoas acreditem na visão que você recebeu dele. Então, esta concordância que nós precisamos de ter, porque o tema de hoje é concordância da visão, é muito importante, porque você conhece um pouco de estrutura de automóvel. Concordância na visão é como o alinhamento das rodas de um carro com o volante. Quando as rodas da frente de um automóvel não estão alinhadas,
significa que há partes que deveriam de trabalhar juntas e estão trabalhando uma contra a outra. Ou seja, o carro estava bem, bateu num buraco, deu um sulavanco, desalinhou as rodas. E aí, rodas puxam para um lado, volante puxa para o outro. É recomendado pelo fabricante do carro que ninguém ande sem balanceamento e alinhamento das rodas, porque senão as peças vão lutar umas contra as outras e o carro vai se estragar. Para se levar uma visão adiante, é preciso que haja alinhamento entre as rodas e o volante. É preciso que haja alinhamento entre a equipe, a família, os ajudadores, porque Amós disse, não podem andar duas pessoas juntas se não houver acordo, se não houver alinhamento. Eu não sei quem tem automóvel, quem teve essa experiência, eu já tive inúmeras vezes, de bater num buraco, dar um sulavanco, aí as rodas vão puxando para um lado, você puxa o volante para o outro, e isso não é bom, nem para o automóvel, nem para a vida pessoal. Então nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a vida de Neemias, para você entender como é muito importante a concordância numa visão, seja para estudar, para carreira, para construir, para empreender, seja na área familiar, espiritual, tem que haver concordância. Na igreja é a mesma coisa. Se não houver concordância entre a igreja e o altar, é como um automóvel que tem as rodas desalinhadas e o volante puxa para um lado, vai acabar por dar problema. Então Neemias, havia dificuldades na época de Neemias. Neemias 5,3 diz, também houve o que diziam, as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Então havia necessidades, havia dificuldades. Muitos suspenderam os seus plantios para ajudar a reconstruir os muros. E havia situações difíceis. Neemias 5:1-2 disse, foi grande, porém, o clamor do povo, das suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Versículo, você veja, havia até fome, havia necessidades. Versículo 6, diz que ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Então diz que Neemias começou a ouvir as pessoas desalinhando. Ele estava com o foco na construção, mas o povo começou a dizer, olha, estamos com necessidades, olha, não tem trigo. E ainda diz o versículo número 4, diz, houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado para o tributo do rei sobre as nossas terras. E o rei começou a tributar as terras. Então havia realmente um desalinhamento, havia uma desconcordância. Então, por causa da gravidade, muitas pessoas perderam o interesse na reconstrução dos muros. Estavam com o coração e a mente divididos. Estavam com a sua lealdade dividida. E claro, Jesus deixou isto muito explícito. Ele disse, casa dividida não subsistirá. Então, se você tem um casal que o marido recebeu a visão de Deus e disse, olha, Deus me disse que nós vamos empreender nesta área. E a esposa diz, não, mas eu não concordo com você. Eu acho que não deveria de ser naquela área, deveria ser, sei lá, o carro começa a desalinhar, o volante, as rodas, começa a deixar de haver a unidade, a concordância. E claro, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. E você sabe, o povo de Jerusalém estava habituado ao fracasso. Durante 150 anos os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, a glória de Deus tinha desaparecido, a arca tinha sido levada, não se faziam mais cultos ao Deus vivo, e o povo de Jerusalém não era mais a luz para o mundo. E o povo se habituou a isso.
E aí aparece Neemias e disse: vamos reconstruir os muros. Então diz em Neemias 4:6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que este homem fez para recobrar o ânimo do povo? Porque o povo estava desalinhado. O muro já havia sido construído até metade, mas agora eles estavam desalinhados no seu propósito. Então, é preciso muito bem entendermos esta questão, é preciso entendermos muito bem esta questão. Sempre que se começa a viver uma experiência de Deus, sempre se começa a expandir horizontes, sempre que se pensa grande, há sempre alguém que quer te desalinhar. Que querem desviar a visão, que começam a puxar em direção contrária. Então, a igreja, o altar, tem que te ensinar isto. Porque dizia a irmã Rose: nem tudo são flores. E é verdade. A Rose diz isso: nem tudo são flores. Então, se a igreja não te encoraja, se a igreja não te motiva, se a igreja não te alerta para essas questões, você vai ficar com o carro, volante puxado para um lado, rodas desalinhadas puxando para o outro. Eu tenho muitos testemunhos nesta área. Deixa eu lhe contar um. Quando começamos a construção, nós tínhamos um senhor, que eu vou reservar o nome, porque um ex-familiar dele ainda é da nossa igreja, por questões éticas, não vou dizer o nome dele. Mas ele veio me dizer: apóstolo, eu me aposentei porque eu quero trabalhar na igreja voluntariamente, eu quero lhe ajudar na obra. Eu disse: ótimo, irmão José, maravilha. Mas José tem muito, gente, você não sabe quem é José. Se eu dissesse o sobrenome dele, é que você diz: opa, eu sei quem é. Então, gente, está todo mundo atento, é turma boa nesta igreja. Então, o que esse senhor fazia? Esse senhor chegava aqui na segunda-feira e dizia aos 65 trabalhadores da obra: eu acho que na sexta-feira, estava na segunda, eu acho que na sexta-feira o homem não vai pagar a semana. Sabe o que o pessoal fazia? Sentava todo mundo aí no chão. Então, o que eu comecei a perceber? Que a equipe se tornou pouco eficiente. Não havia progresso na obra, havia um desgaste, ficava um ambiente desagradável. E claro que eu chegava aqui sexta-feira e pagava a todo mundo, porque nunca deixamos uma semana, de pagar. Eram 65 trabalhadores, engenheiro, arquiteto, topógrafo, todo mundo aqui trabalhando na igreja, eu pagava. Aí quando chegava segunda-feira, ele dizia assim: eu acho, semana passada ele pagou, Valdomero, mas eu acho que nesta, não vai ter dinheiro. Então o pessoal sentava. Aí eu chegava sexta-feira, pagava. Ele chegava na segunda e dizia: eu vou ter. Que alguém me disse: olha, tem um irmão aqui que acha muita coisa, Paulo. O senhor tem que tomar uma decisão. O senhor tem que alinhar as rodas deste carro, porque senão vai parar a obra da igreja. E é assim que tantas vezes o progresso de uma família, de um empreendimento, de uma organização, de um projeto, de um sonho, muitas pessoas perdem a paixão, ficam cansados das discordâncias dentro da obra de Deus, dentro da obra da empresa, dentro do empreendimento. Isto cansa, isto dói. Então, ninguém é tão apaixonado pela visão como aquele que recebeu a visão de Deus. E eu sempre fui muito apaixonado pelas coisas que eu me atiro do coração. Então eu vim aqui, até que o mestre de obras me chamou um dia e disse: apóstolo, o senhor tem que vir aqui todo dia.
O senhor tem que acompanhar das 6 da manhã, e eu vou lhe dizer mais, dê hora extra, porque o pessoal só trabalha a partir das 5 da tarde. Traga quentinhas, abraça as pessoas. Amado, eu chegava aqui 6 da manhã, ficava com as pessoas o dia inteiro. À noite eu ia com o meu carro, pegava quentinha, botava todo mundo para comer, abraçava todo mundo. Amado, em um ano nós fizemos o que não fizemos. Em um ano nós terminamos tudo. Passamos aqui 1 ano e 9 meses patinando, e em um ano terminamos tudo. Por quê? Porque eu fui realinhando, eu fui acertando. Eu disse àquele irmão, irmão, nunca mais venha à obra. Vai pescar cocoroca na ponte da Ilha do Governador, que não tinha ponte estiada ainda, estaiada. Vai pescar lá cocoroca, lá se pesca muita cocoroca, ali na ponta do galeão. Mas desapareça daqui, porque o senhor está desalinhando as rodas deste carro aqui. Então o que eu fiz? Eu realinhei, e todo mundo voltou a ter ânimo. Então, meus amados, isso é muito importante. Você sabe que isso se passa muito na vida espiritual. Paulo tinha formado uma igreja chamada os Gálatas. A graça de Deus tinha sido pregada, o povo tinha sido libertado da lei, do judaísmo, e de repente eles receberam a visita de Pedro, de Tiago, dos da lei. E olha o que Paulo disse em Gálatas 1, 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho. Paulo está dizendo, eu não preguei aos outros, eu preguei a graça, e vocês estão passando para outro evangelho, estão desalinhando o carro, a roda está puxando para um lado, e eu estou puxando o volante para o outro. E ele disse, mas não há outro evangelho, mas há alguns, aí estava o irmão José, há alguns, estou quase dizendo o sobrenome dele, está uma coceira na minha língua. Digo ou não digo, bispo? Digo. Digo, não, então não digo. Ele era irmão, não, digo ou não digo? Digo, não digo. Eu não vou dizer, deixa coçar no teu ouvido, não vou dizer. Então é assim, não há outro evangelho, disse Paulo, mas há alguns, são os que puxam a roda para o outro lado, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo? A igreja seguindo o evangelho da graça pregado por Paulo, Pedro e a lei, Tiago e Marcos visitaram a igreja e começaram a puxar o volante para o outro lado. E ele disse, querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu, meu Deus, que vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado. Então se há pessoas que estão desalinhando o carro, seja anátema, seja maldito. Depois ele disse em Gálatas 2, 16 a 21, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, e não pelas obras da lei. Pois por obras da lei, sacrifícios, jejuns, vigílias, batismos, ninguém é justificado. Quem está dizendo isso não é o Miguel Ângelo, é a Bíblia. E aí Paulo disse, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á por acaso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí. Quer dizer, ele destruiu a lei, e eles queriam edificar de novo a lei. E ele disse, se eu fizer isso, a mim mesmo me constituo um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça, eu não puxo as rodas para outro lugar. Pois se a justiça é mediante a lei, se eu tenho que voltar a batizar nas águas, a jejuar, a vigiliar, a pagar o preço, morreu Cristo em vão. Está desalinhado o evangelho. Volante para um lado, rodas para o outro. Não dá certo. Ele disse isto em termos espirituais. Então, ninguém realiza o que Deus colocou no coração, a visão, com pessoas que perderam o foco. E a igreja dos Gálatas perdeu o foco.
Olha o que ele diz em Gálatas 3:1 assim: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Eu quero saber isto de vós: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois insensatos que, tendo começado no Espírito, estejáis agora vos aperfeiçoando na carne, com jejum, vigília e batismo. Isso é uma insensatez. Ou terá sido em vão que tantas coisas sofrestes por causa da lei? Se na verdade foram em vão, parece que sim. Agora, pois, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece nas coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, diz o versículo 15, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então ninguém pode revogar, anular a graça de Deus. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. É por graça que somos salvos e é por graça que se vive o Evangelho. Então, às vezes, na família, começa um desalinhamento, uma discordância. Você sabe que às vezes um pai e uma mãe permitem que um filho rebelde se torne o centro da vida da família, enquanto os obedientes são postos de lado? Filhos bons às vezes perdem os afetos dos pais por causa de um outro filho que está desalinhado com a família. E a família fica preocupada com o rebelde, com o desalinhado, e se esquece daquele que é fiel e obediente. Então muitos empresários vivem reveses organizacionais e econômicos porque empregados perderam foco, não valorizam o cliente. A visão do empresário sofre, porque tem empregados puxando o volante para um lado e o empresário puxando os pneus para o outro, as rodas para o outro. Eu não sei quantas vezes você já foi a uma empresa que tem lá um funcionário que ganha da empresa, tem carteira assinada, tem fundo de garantia, tem ticket de refeição, falando mal da empresa. São pessoas que estão em discordância. Então, marido e mulher não pode haver discordância. Pais e filhos não pode haver discordância. Empresário e empregados não pode haver discordância. Ovelhas e pastor não pode haver discordância. Então, às vezes o alinhamento é até no casamento. Todas as pessoas pensam assim: como é que o nosso casamento deveria ser feliz e ter uma família feliz? E quando você começa a ver, muitas pessoas não são felizes, porque não vivem alinhados com a palavra. O que diz a palavra em relação à mulher? Mulher, sede submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, obedecei aos vossos pais. Honrem os vossos pais. Esta é a regra da família. Se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, desalinha, não há concordância, não há felicidade. Então, há muito sofrimento das famílias porque não estão alinhados em concordância com a palavra. Então nós temos que pensar que se conflitos não forem resolvidos, se a pessoa não realinha, paralisa o seu sonho. Esse senhor foi um dos que tentou paralisar a nossa igreja. Nós tivemos muitos irmãos do corpo ministerial que chegavam e diziam: puxa, então, se o Collor bloqueou o dinheiro, então isso é um sinal de Deus que nós temos que parar a obra. Quer dizer, então eu estou aqui por causa do Collor ou por causa de Deus? Eu ouvi muitos ministros me dizer: olha, isto é um sinal de Deus, para a obra, pode. E vinha o Espírito e me dizia: não para, eu sou o teu Deus. Quando eu ajo, ninguém pode impedir. Você sabe, você tem que alinhar as pessoas, porque às vezes as pessoas tentam controlar em vez de servir, tentam manipular em vez de facilitar, há má vontade em resolver diferenças, começam mexericos, murmuração, contenda, blasfêmia, mágoas, egoísmo, má vontade. E você sabe, às vezes o fracasso até é aplaudido. Eu não disse, eu sabia,
Eu avisei. Então, amado, as pessoas que perdem a visão da equipe, do conjunto, do time, da família, do grupo, precisam de aprender a realinhar o seu time de trabalho. Então, Neemias não podia deixar de lado o que estava atormentando o povo, mas não podia se esquecer da visão. Realmente o povo estava passando por problemas, mas havia uma visão, havia uma missão. Qual era? Reconstruir os muros. Então ele realinhou. Neemias 5, 6 e 7. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, eu muito me aborreci, disse Neemias. Depois de ter considerado consigo mesmo, repreendi os nobres, repreendi os magistrados e disse: sois usuários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Ele disse: agora nós vamos realinhar. Ele teve que repreender os magistrados, ele teve que repreender os nobres, ele teve que chamar a atenção para uma missão, para uma visão. E diz o versículos 8 a 9, disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses, e vós outra vez negociarias vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Versículos 10 a 13. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado de trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os olivais, as suas casas, os centéns do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Ele mandou restituir os impostos. Versículo 12. Então responderam: restituí-lhes-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa o seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém! E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Só ele teve que repreender, ele teve que corrigir, ele teve que chamar a atenção, ele realinhou a roda e o volante. Neemias teve que confrontar, ele teve que alinhar todos os desalinhados. E o que aconteceu? O povo voltou a trabalhar. Amado, nada se resolve sozinho, tem que agir. Amado, seja íntegro, resolva frente a frente, acredite que as pessoas têm boas coisas para dar. Agora, quando existe um elemento que puxa para o outro lado, o carro não vai em frente. O carro não vai em frente. Então a concordância é fundamental para qualquer empreendimento. É fundamental. Eu disse há uns dias atrás ao nosso administrador: não pode trabalhar aqui mais ninguém neste ministério que não seja convertido, porque está ganhando dinheiro dos dízimos da igreja e não é convertido. E aí? Tem pensamento do mundo. Nós estamos todos num foco aqui, aí vem uma pessoa e pensa contrário. E casa dividida não subsiste, casa dividida contra si mesmo não subsiste. Mas o que eu queria deixar claro nestes 5 minutos finais é que Neemias não baixou a cabeça. Ele confrontou, ele realinhou, ele chamou a atenção, ele foi frente a frente, olhos nos olhos. Ele disse: tem que ser desta forma, vocês têm que prometer, eu estou aqui no cumprimento de uma missão e de uma visão de Deus. E diz que todo mundo aceitou, disse amém e voltou a trabalhar. Então, acabou-se o muro. Neemias 6,15 disse: acabou-se, pois, o muro. Aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Veja você que eles tiveram ali 150 anos de muros destruídos, portas queimadas, a glória de Deus não estava mais, não havia mais sacrifícios ao Deus vivo, não havia mais culto a Deus, a arca da aliança tinha sido levada.
da expressão grega ikabod, levou, a glória de Deus se foi, acabou-se a glória de Deus. E na realidade, o muro, o foco de Deus, não era apenas aquele muro. É que com a reconstrução do muro e das portas, o templo voltaria a ser o templo, voltariam a fazer sacrifícios, voltaria a arca para a casa do Pai, e mais do que isso, a glória de Deus voltaria. Então, às vezes, não é que Deus apenas está querendo que façamos um empreendimento, ou um negócio, ou uma compra, ou uma venda, ou a melhoria na carreira, ou a estabilidade financeira. É que Deus quer ser glorificado, amado. Todas as vezes que você cumpre e vive uma visão e chega ao final dessa visão, quem é glorificado é o Senhor. E o que Deus queria com tudo isso é que na reconstrução dos muros e das portas, o nome dele fosse exaltado e glorificado. Acabou-se o muro. Você vê que chegou a metade do muro e todo mundo estava desalinhado. Isto na relação entre marido e mulher chama-se DR, uma discussão de relação. Às vezes é preciso parar, marido e mulher, olhos nos olhos, e discutir relação. Porque às vezes cada um vai puxando para o seu lado, amado. E é preciso às vezes parar e dizer, olha só, é desta forma, eu quero desta, você qual é a sua... É preciso, este confronto que Neemias teve com magistrados, com governadores e com o povo, foi a salvação desta construção. Se ele tivesse dito, olha só, eu estou lá no palácio na Pérsia, vivo num lugar maravilhoso, é só tapete persa por todo lado, é vinho do melhor, eu sou chegado ao rei, estamos ali os dois frente a frente, eu estou aqui perdendo o meu tempo, quer saber de uma coisa? Vai à fava. Ele não fez isso. Disse, eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu tenho um chamado de Deus, nós vamos terminar esse muro. Está desalinhado? Vamos alinhar. Está em dúvida? Eu te esclareço. Está preocupado? Vamos crer em Deus. Este realinhamento das rodas com o volante é fundamental. Porque os magistrados estavam usurpando do povo. Os governadores estavam roubando, estavam cobrando impostos, o rei estava esfacelando o povo. E Neemias foi frente a frente e disse, opa, não foi isso que foi acertado. Devolvam tudo ao povo. E diz que todo mundo aceitou. Você sabe quando há autoridade, isso nós vamos discutir domingo, quando há autoridade num empreendimento, numa visão, a coisa adianta e vai e termina. Você sabe quantas pessoas interromperam os seus casamentos, suas obras, suas construções, seus negócios, sua carreira, porque quando o carro começa a desalinhar, amado, ele perde o foco. Eu queria terminar dizendo, acabou-se o muro. Você sabe que eu nasci para ser um vitorioso. Eu não me vejo começando alguma coisa e parar no meio, não me vejo. Nunca na minha vida eu fiz isso. Eu nasci para ser um vencedor. Aliás, deixa eu lhe ser mais próprio. Você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu para acabar os seus muros. Para realizar o que ninguém nunca realizou na tua família, meu amado. Você nasceu para completar essa... Mas papai não fez, você vai fazer. Mas vovô não tinha, você vai ter, meu amado. Ouça, estou lhe falando diante de Deus com a mão na Bíblia. Eu não nasci para parar no meio da corrida. Não nasci. Não consigo me ver dizendo, oh, eu fiz meia catedral e agora está ótimo. Vamos cobrir só metade e vamos fazer os cultos lá em cima. Eu não nasci para meios muros. Ah, o muro já está no meio, só faltam as portas. Já está bom, 150 anos não tinha nada. Eu não nasci para isso. Olha, aquele que começou a boa obra em vós vai terminá-la até o dia final. Eu não nasci para dizer assim, não, eu construí metade da minha casa, o resto eu não construí. Eu não consigo ver senão um muro terminado. E eu queria profetizar esta noite e liberar deste altar
que os teus muros vão terminar, que os teus sonhos vão se confirmar, que os teus projetos vão chegar ao fim. Creia nisto em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra de vitória, eu libero essa palavra de realinhamento, eu libero essa palavra de concordância, eu libero essa palavra de provisão para a tua vida. Diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse. Diga: eu fui criado para acabar os meus muros. Nada pelo meio, amado. Nada pelo meio. Nada pelo meio. É até o fim. Porque a obra de Deus na nossa vida é completa. Sabe o que Jesus disse na cruz? Tudo está... Ele não disse: no meio da cruz eu me arrependo, tira os cravos, leve-me ali para o Prontdoro, para o Barrador e manda costurar. Ele não fez isso. Ele disse: eu vou até o fim. Eu vou até o fim, eu vou derramar o meu sangue todo. Eu vou morrer, eles vão me colocar dentro de um túmulo, eles vão fechar uma pedra de 1,5 toneladas, mas eu já disse em profecia, que ao terceiro dia eu ressuscitarei. Quando chegaram lá na porta, a pedra estava removida. E as mulheres disseram: onde está o corpo dele? E o anjo disse: você vem procurar quem? Aquele que ressuscitou? A obra dele está completa. Você já foi perdoado para sempre. Você já foi lavado no sangue de Cristo. Você já foi justificado. Você não tem que buscar as obras da lei, o sacrifício, a vigília, o jejum. Isso é ir contra a obra de Cristo. Isso é anular o sacrifício de Cristo. Você nasceu para que a obra de Jesus fosse completa na tua vida e que você complete todas as obras que Deus te chamar a fazer, sejam elas empresariais, negócios, familiares, espirituais, o que for, pastores, bispos, nós que estamos aqui como líderes da igreja, Deus começou uma grande obra, Ele vai terminar. Nenhum membro deste ministério ficará com os muros a meio e as portas ainda não colocadas. Nenhum. Pastor, você está falando por analogia, o que estou lhe dizendo? Você compreenda como você quiser compreender na área da tua vida. Você começa, você termina. Porque quem começou na tua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Você terminará. Você é um vencedor. Você acredita que você é mais que vencedor? Você acredita que você é cabeça e não é cauda? Você acredita que você estará por cima e não por baixo? Você acredita que terá para emprestar e não tomará emprestado? Você terá uma margem de 1/5 da tua vida. E quando chegar lá na frente, você vai dizer: o meu Deus completou a obra em mim. Não há muros pela metade, amado. Tira o cavalinho da chuva. Não há muro pela metade. Estamos em concordância? Estamos em concordância. Pai, estamos em concordância com os céus. Ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E os que creem que o muro terminará, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, não se esqueça. Sábado, curso de capelania, 9 horas da manhã, com assinatura no livro de registro da igreja, de presenças. Final de semana é maravilhoso, amado. Estou antevendo aí uma bênção de Deus. Eu creio nisso. 7 anos de abundância, 10 anos de paz. Quem recebe isso, amado? Mais uma vez. Diga 7 anos de grande abundância, 10 anos de paz. Ninguém vai lhe tirar a paz, amado. Ninguém. Amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos basta. Obrigada, Senhor, porque o teu favor está constantemente sobre nós, Pai. Nós tomamos posse, Senhor. Ninguém irá abandonar nenhum projeto criado por ti, Senhor.
todos serão concluídos em nome de Jesus, Pai. Põe teus anjos à nossa volta, Senhor. Leva-nos em paz até os nossos lares, Senhor. E profetizamos, Senhor, muita abundância vindas de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha uma noite maravilhosa. E até sábado, para a glória de Deus. Amém.